Oi, eu sou a Rô e esse é o canal Dedilhadas. E hoje a gente inaugura de uma forma que eu não gostaria de inaugurá-la com esse tema, uma nova playlist no canal chamada Dedilha Leis. E para isso eu trouxe aqui o Dr. Felipe. Por favor, Dr. Felipe, se apresente. Obrigado, Roberta, pelo Dr. Felipe. Meu nome é, como você disse, Felipe. Eu sou advogado formado pela PUC de Campinas em 2000 e faz tempo, 2009. Estou aqui para auxiliar vocês, falando de um tema que eu não gostaria e nem você, porém precisa. Bom, para quem não percebeu ou não entendeu, não está inteirado dos assuntos, nós vamos falar aqui hoje sobre a PL. Vou resumir em palavras não jurídicas, né? Porque essa parte eu vou deixar toda com o FI. Ela simplesmente tira a possibilidade de marcas fazerem comerciais que tenham casais homoafetivos, que tenham pessoas LGBT+, de qualquer categoria, com crianças, por ser uma má influência, né? Isso nas palavras da deputada Marta Costa, que veio com esse projeto de lei. Para quem não sabe, PL é projeto de lei. Projeto de lei é basicamente o embrião de lei. É como eu vou falar um pouco disso do que mais ou menos o que é um processo legislativo, mas o projeto de lei é aquele embriãozinho, é o texto que o deputado apresenta e fala, olha, eu quero fazer essa lei aqui, eu quero fazer uma lei assim. E no caso, a excelentíssima senhora deputada Marta Costa disse, eu quero fazer uma lei para proibir viado em comercial para criança. Aliás, eu queria ser um pouquinho mais técnico, mas eu não vou conseguir, eu vou ter que ser... Não, meu amor, sinta-se à vontade, vamos falar viado, sapatão, trans, travesti, vamos falar do jeito que tem que ser mesmo. Eu vou ter que meter por favor. Em determinadas coisas, porque o projeto de lei é o seguinte, ela diz que, o projeto dela é vedado em todo o território do estado de São Paulo, é uma lei estadual, lembrando, a publicidade por intermédio de qualquer veículo de comunicação e mídia que contenha alusão a preferências sexuais e movimento sobre diversidade sexual relacionado a crianças. Primeiro que a redação já não tá das mais felizes, falta vírgula, falta tudo, e enfim. E o mais interessante, qual que é o esquema do projeto de lei? Primeiro vem o texto, depois vem a justificativa, que ela apresenta, ela diz por que ela propôs esse projeto. Ela diz assim, Constituição Federal, artigo 24, etc., é proibir a publicidade através de qualquer veículo de comunicação e mídia de material que contenha alusão, aqui ela repete tudo que ela já falou. E aí ela fala assim, que o uso indiscriminado desse tipo de divulgação ia trazer desconforto emocional a traz desconforto emocional a inúmeras famílias, além de estabelecer prática não adequada a crianças e ainda sequer possuem, em razão da questão de aprimoramento da leitura, capacidade de discernimento de tais questões. E ela não cansa. ela continua cansa, assim. Há que se ressaltar ainda que em vários países a divulgação de qualquer material no sentido do que estabelece este projeto de lei vem sofrendo sérias e adequadas restrições a fim de impedir desconforto social e atribuições de inúmeras famílias e situações, evitando tanto a possibilidade quanto a inadequada influência da formação de jovens e crianças. Ela só não fala que inúmeros países. Eu quero saber, Emirados Árabes, Polônia, não imagina. Não, deve ser Polônia, Hungria, Afeganistão, Egito, exato. Sabe? Todos esses que estão brigando com... países, ela não cita. Enfim, essa é a maravilhosa justificativa do projeto de lei. Mas, como você já começou mencionando, vamos falar em termos muito gerais, o que é um projeto de lei e o que é o processo legislativo. O processo legislativo é como se formam as leis, como se fazem as leis. Como a gente sabe, o Brasil é uma federação que é composta pela União, estados e municípios. Cada um deles pode legislar, fazer as próprias leis, respeitadas determinadas limitações. A União, o governo federal, faz as leis gerais, que são as leis que todos nós conhecemos, que são elaboradas pelo Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa dos Estados, como é a LESP, elabora as leis estaduais, as câmaras municipais de vereadores, as leis municipais. Eu não diria que é uma certa hierarquia, mas, primeiro, isso se chama competência. Tá? Tem determinadas competências legislativas que são apenas da União, competência legislativa, leis que só a União pode
pode fazer, como há leis que é competência concorrente, quer dizer, dos dois, União e Estados. O que é competência concorrente? Ambos podem fazer leis nesse sentido, só que quando a competência é concorrente, a União faz normas gerais e o Estado vem e elabora normas específicas. Eles não podem se contrariar. Por que eu tô falando isso? Porque esse projeto de lei, uma das inconstitucionalidades dele está na competência. Mas, continuando. Ele não poderia ser um projeto, por exemplo, estadual. Não deveria ser o Estado de São Paulo para fazer isso. Teria que ser a União, ou seja, a União Federativa do Brasil, para decidir alguma coisa e aí os estados depois abraçarem ou não a ideia. É isso? A meu ver, não poderia. Mais ou menos. Porque se a União edita uma lei, a gente não vai dizer que a gente vai abraçar ou não. A gente tem que abraçar. A gente pode legislar alguma coisa específica que aqui no estado vai ser diferente. Porque assim, na prática, cara, é um assunto mais técnico. Mas a nossa federação, ela é esquisita. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, por que eles são uma federação? Porque eles eram 13 colônias independentes que se juntaram no século XVIII para combater a Inglaterra e declarar a independência. A gente não. A gente era uma grande colônia que a gente foi dividido em províncias que depois viraram Estado para facilitar a administração. Então a gente sempre foi um país que foi dividido. Então, quando a gente estabeleceu essas competências federativas, cara, na prática, a União, o governo federal legislou sobre tudo, um pouquinho para os estados e quase nada para os municípios. Tá? Isso é até objeto de muita crítica, mas enfim, assunto bem técnico e extenso. Mas continuando no processo legislativo, como é que ele acontece? Primeiro, um deputado, que no caso é estadual, apresenta esse projeto de lei. Esse projeto de lei passa pelas comissões da casa, que são as comissões temáticas que eles chamam, que alguns deputados compõem, tem a Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Esse projeto vai passando e vai ou não ao plenário, que é a aprovação de todos os deputados. É uma matéria meio específica, não me lembro exatamente quais projetos de lei podem ou não podem ir para plenário, mas esse vai a plenário. E esse passou por todas as comissões que dão seus pareceres, dizem o que eles acham do projeto de lei. E esse parecer pode ser positivo ou negativo, ele vai para o plenário ou não? Ele tem que ser em maioria positiva a favor do projeto para ele ir a plenário? Dependendo da comissão, se ela der o parecer negativo, o processo não é votado. Principalmente se for a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que diz se esse projeto de lei ele está de acordo com a Constituição Estadual, com a Constituição Federal. E aí é o que eu falo pra você, uau. Ontem, como eu disse pra você, eu liguei pra Annalice Fernandes, a deputada estadual. Eu conheço, e quando você me pediu pra comentar, eu falei, vou dar uma ligada pra ela pra saber como é que tá isso dentro da casa. Porque às vezes ela tem alguma coisa interessante pra me falar. E ela me falou. Ela falou, então, o problema é que está com maioria. Se esse projeto for votado, ele vai ser aprovado. E vai ser uma vergonha, porque o maior parlamento da América Latina vai passar esse carão de se mostrar uma casa homofóbica. Homofóbica, transfóbica. E todos os fóbicos, né, ligados ao LGBT. Uma coisa que eu queria te falar, existe o crime de homofobia, já, né? Já é caracterizado crime, né? Foi aprovado ano passado. Isso não dá um embate? Porque, assim, você proibir um LGBT de estar num comercial, digamos assim, porque ele, sei lá, fere, afeta o discernimento de uma criança ou qualquer coisa assim, já não é um crime de homofobia declarado? Cara, eu não vou dizer pra você que é um crime. Porque o crime, pra ele ser crime, ele tem que ser cometido por uma pessoa em relação a uma pessoa. Aí a gente tem um ato legislativo em abstrato, tá? Então eles não podem incorrer em crime. Mas sem dúvida, o fato de homofobia ser crime é mais uma razão desse projeto não ter que ser aprovado, porque é inconstitucional. É ilegal e é inconstitucional. Inclusive, que estranhamente a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa deu parecer favorável. Disse que tá tudo bem, que esse projeto pode ser votado. Só que assim, o problema é, essa comissão tinha que ter um trabalho técnico. Falar, é constitucional, é legal, mas eles só falaram, não passa, porque é político. Tá? Eles fizeram um trabalho político. E eu não sei se você sabia, esse projeto de lei tem uma emenda ainda de texto da deputada Janaína Pascoal. E a deputada Janaína Pascoal, você tá sentada, você tá bem? Eu gostaria de te convidar... Tô meditando aqui um pouco, porque certos nomes me sugam a minha energia, entendeu? Eu tô sentada, eu tô confortável. Respira, eu vou ler uma coisa não legal pra você. A deputada Janaína Pascoal quer que, na verdade, tem o seguinte texto: é vedada em todo o território do estado de São Paulo a publicidade por intermédio de qualquer veículo que contenha alusão a gênero e orientação sexual ou a movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças e adolescentes.
entendeu? Ela quer ampliar, ela quer, olha, não pode falar de viado pra criança, não pode falar de sapatão, não pode falar de travesti, criança não pode saber que existe. Tá, indo pra outro lado, Fi, essa lei também não fere, tipo, o princípio da dignidade humana. Não, por exemplo, você tá praticamente impedindo uma realidade de acontecer. Você tá, tipo, vamos cercar aqui essa realidade, não vamos mostrar pra criança que nós existimos, porque isso pode fornecer algum tipo de influência sobre o pensamento delas, né? Assim, pra quem não sabe, eu tenho um enteado, ele fala com o maior orgulho do mundo que a mãe dele é casada comigo, isso pra qualquer um. Ah, ela é minha madrasta porque ela casou com a minha mãe, na maior felicidade. E assim, se João vai ser hétero, gay, pan, assexual, não importa, entendeu? Não importa. Eu sei que assim, eu fui criada por pessoas héteros, enquanto isso estou aqui sendo que lésbica. Eu escolhi? Não escolhi. Eu gosto de mulher. É só isso. É muito simples. E pra criança tem um lance que é assim, a criança perguntou ou questionou alguma coisa, você fala, ela não é homofóbica. Então ela não, pra ela tá tudo bem. Então a gente vai num sentido contrário a isso, além de tudo. E você acha que isso pode também resvalar em outros direitos adquiridos? Mamãe, eu sou hétero, você vai amar. É óbvio, entendeu? O que ele for, não importa, entendeu? Eu só não quero assim, que ele seja não quero que ele seja um assassino, eu não quero que bolsonarista jamais ele vai ser, porque ele grita fora Bolsonaro. Inclusive ele fez uma junção ótima na cabeça dele, que ele chama o Bolsonaro de Bolsonário. Aí eu falei que é a junção de Bolsonaro com otário. É muito inteligente, ele é muito inteligente, imagina. Mas entrando na sua pergunta, cara, eu não iria nem tão longe de influenciar negativamente criança. Isso é boçal, isso é execrável, tá? Mas eu vou voltar no começo. Sim, eu sei. Fere o seu direito de existir. Fere o nosso direito de existir. E por quê? Aí tá mais uma inconstitucionalidade do projeto. Ele fere um direito de igualdade. A gente volta no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou a questão da união estável homoafetiva. Qual foi o raciocínio deles? Isso é uma técnica que existe dentro do direito constitucional que se chama mutação constitucional. O que é isso? Basicamente, as mudanças sociais elas são muito mais rápidas do que as mudanças legislativas. Os costumes, o mundo, ele muda muito mais rápido do que uma lei. Até porque esse processo legislativo que eu falei, ele é muito lento, muito lento. A gente tem o novo projeto de Estatuto das Famílias, até comento depois, ele já está desde 2013 tramitando, vai para lá, vai para cá. Exato, é muito lento. entendeu? E às vezes a gente não tem tempo, a sociedade não tem tempo de esperar a boa vontade. E até porque os projetos de lei de mudança do Código Civil para contemplar a união afetiva estavam parados, porque a gente tem a bancada do BBB, né, boi, bíblia, bala, não passa esse tipo de coisa. E aí foram ao Supremo Tribunal Federal. E o que a técnica da mutação constitucional diz? Para que os textos legais não fiquem fossilizados, isso é uma expressão, inclusive, do Gilmar Mendes, a gente precisa interpretar ele de maneiras diferentes. Então, para que a Constituição faça sentido, onde se lê é reconhecida, na verdade, isso no Código Civil, a união entre homem e mulher, a gente tem que entender união de pessoas. Porque o mundo mudou. Então a gente vai mudar a interpretação do texto constitucional sem mudar o texto. Foi isso que eles fizeram. Isso, gente, desculpa, a família homoafetiva é uma realidade. Em 88, quando os caras fizeram a Constituição, tá lá, a gente tem que tratar todo mundo com igualdade. A família tem proteção especial do Estado. Isso também está na Constituição. Então qualquer família tem a proteção específica especial do Estado. Mesmo porque muitas pessoas, imagina, desde quando, né, o mundo é mundo, né? Isso não é uma novidade, né? Assim, tipo, a gente tem aí Império Romano, a gente tem, né, muita coisa que aconteceu muito antes de a gente pensar em existir na vida, né? A homoafetividade já existia. Então, assim, sabe? Sempre existiu, exato. Entendeu? Tipo, enfim, e assim, e sendo uma coisa que aconteça só em São Paulo, digamos que esse projeto passe, como que as marcas na publicidade vão lidar com isso? Assim, por exemplo, elas vão ter que fazer comerciais ou elas vão ter que diferenciar a publicidade em São Paulo? Como que uma grande emissora, por exemplo, que atua em território nacional vai deixar de veicular um comercial
em São Paulo vai direcionar, como que isso vai funcionar, como que essa proibição vai afetar tanto as agências de publicidade quanto as empresas que estão aí nesse caminho da diversidade, né, e tal, entendendo que os seus consumidores também são homoafetivos, também pertencem a uma das letrinhas do LGBTQIA+. Como que isso muda? O que muda? Então, de uma maneira muito simples, a partir do momento que essa lei foi promulgada e passar o período de 90 dias, talvez antes disso, essas empresas vão contratar bons advogados, entrar com ação e pedir uma liminar na justiça para derrubar esse projeto. Porque, cara, isso é tão inconstitucional, é tão absurdo. Qualquer ação que você entrar falando inconstitucional, o juiz vai falar, lógico, beijo. E para de... E suspende a eficácia da lei. Isso aí é um pouco técnico, mas existem dois tipos de controle de constitucionalidade. Você pode, nesse caso, como lei estadual, na verdade, iria para o Supremo Tribunal Federal falando, então, a lei é inconstitucional. Aí o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional e tira ela do ordenamento. Mas só determinadas pessoas podem fazer isso e farão. Eu acho muito bizarro, assim, até porque eu trabalho numa agência de publicidade, né? E, assim, a gente tá em choque, porque, cara, eu não consigo enxergar que a gente consegue influenciar pessoas negativamente, né? Que é o que eu, né? No fundo é isso que tá querendo dizer, né? Assim, tipo, não, se tiver viado e sapatão no comercial, meu filho pode ser gay, ou minha filha, né, sapatona convicta, lésbica futurista, né? Assim, cara, não, entendeu? Tipo, pra mim, já começa aí esse absurdo. Depois é negar a nossa existência, entendeu? Eu existo, minha família existe, a gente tá aqui. Os particulares, pessoas jurídicas ou pessoas físicas podem contratar advogado. Você entra na primeira instância e fala pro juiz, então, essa lei é inconstitucional. O juiz pode afastar a lei do seu caso concreto, tá? Isso chama controle difuso. Se o Supremo Tribunal Federal fala que a lei inteira é constitucional, isso é controle concentrado, porque vai direto em cima da lei. E esse aqui, os casos específicos, é o controle difuso, que basta no caso concreto. Cara, me desculpa, essa é a única maneira possível que eu imagino que alguém possa lidar com uma aberração dessa. Existe um princípio constitucional que chama da vedação ao retrocesso. O que é isso? Todo direito que já foi conquistado, a gente não pode retroceder, não podem comer isso da gente, pela normalidade institucional. Então, cara, esse projeto de lei, passando, ele vai ser derrubado. Mas assim, só se de repente mudar toda a composição do STF, mas ainda demora. As pessoas que estão lá hoje são esclarecidas. Então, se começarem a passar projeto, na verdade o que esse projeto de lei ele tá comendo pelas beiradas, isso é uma estratégia, né, de bancada neopentecostal. Já que o Supremo Tribunal Federal reconhece a união homoafetiva, a gente vai comer pela beirada, então a gente vai proibir a propaganda. Isso aí é um caminho sem volta, porque daqui a pouco eles vão falar, então já também não pode mais reconhecer em plano de saúde, não pode mais ser acompanhante de hospital, não pode mais em reunião de escolinha. Só que assim, pela normalidade, cara, isso vai ser derrubado. Eu ainda tenho esperança. Por incrível que pareça, para isso eu tenho fé na justiça. Quando a justiça tem casos assim midiáticos de grande impacto e holofotes em cima, quando a gente fala de direitos fundamentais, direitos humanos, a característica da historicidade, que eles são formados ao longo do tempo e uma vez conquistados, eles se tornam do nosso patrimônio. Bem interessante, inclusive um grande amigo meu que está me ajudando nessa questão, inclusive mandar um beijo para ele, professor doutor Humberto Betzani, foi meu colega de classe, hoje é professor da Universidade Federal de Uberlândia, doutor em Direitos Humanos pela USP, cara incrível. Se você assistiu, Humberto, beijo, te amo. E a gente demorou muito tempo pra conseguir falar. Eu conheço gente que tá no armário até hoje, vai continuar. Por questões familiares, por questões pessoais, por questões de emprego. E sim, pode acreditar, tem empresa que não aceita. A publicidade sempre retratou a realidade ou aquilo que a pessoa gostaria de viver, entendeu? Assim, né? Ela sempre foi calcada nisso, assim. E agora eles querem vetar isso? Não consigo. Eu não consigo. Deixa as crianças assistir um comercial onde tem duas mães, dois pais, por favor, tá? Porque nós estamos aqui, nós existimos e a gente não vai desistir. Jamais. Já parou pra pensar? 200 anos atrás você não tinha liberdade de credo, você não tinha liberdade religiosa e nem de não professar religião alguma? Isso é uma reflexão que eu sempre faço. Quando você tem que votar, você para pra pensar no momento. Às vezes você nem tá afim de votar, você fala, nossa, meu saco, eu não acredito. Não. Você já parou pra pensar que um monte de gente morreu, que sangue foi derramado pra você poder reclamar de votar? Que bom que essas coisas que hoje estão na Constituição são óbvias. Que bom que é óbvio eu poder falar, minha senhora, eu posso aparecer na publicidade pra criança, pra adolescente, pra velho, eu posso
posso, eu existo e você não vai negar a minha existência. Então, assim, eu creio nessas obviedades, eu creio mesmo, eu tenho fé, eu tenho minhas mágoas com o direito, eu tenho minhas mágoas com o judiciário, mas eu tenho muita fé nesse tipo de coisa. Então, essa maré vai passar, cara, a gente vai assistir esse projeto de lei naufragar, espero que ele nem seja votado. Se ele for votado, ele vai ser derrubado pelo judiciário, porque não tem por onde passar. E a única coisa que a gente faz aqui, a gente lamenta. E outra coisa que eu acho muito importante falar, que essas pessoas ainda não entenderam, e até o direito já entendeu, é que família é afeto. Família não é vínculo genético, não é vínculo de sangue. Família é afeto. Isso tem até um nome em direito de família. Princípio da afetividade. As famílias são formadas por afetividade. Seja família monoparental, seja família homoafetiva, qualquer família. Tem amor, é família. Então, querida deputada Marta Costa, não é o seu projeto que nega o meu direito de existir, e o meu direito de ser feliz, e a minha afetividade. Bom, você chegou até aqui, muito obrigada. Esse é o canal Dedilhadas, com a nova playlist Dedilha Lei, que eu trouxe Dr. Felipe aqui para esclarecer algumas dúvidas. Primeiro vídeo gravado não ia ser sobre isso, ia ser sobre outra coisa, mas aí surgiu essa bomba e a gente teve que fazer assim. Mas o Felipe estará conosco várias outras vezes pra gente falar sobre coisas legais também. Legais não do sentido do direito só, mas legais, né, de fato, coisas, direitos conquistados, como que funciona, né, por exemplo, como que funciona uma união estável, qual a diferença entre casamento e união estável, o que é a multiparentalidade, o que é a homoparentalidade, enfim, tem muitos assuntos aí pra gente discutir. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença, o seu tempo e dizer que você é sempre bem-vindo e eu espero que da próxima vez a gente fale sobre um assunto legal, inclusive sobre a derrubada desse PL. Eu vou deixar os contatos do Dr. Felipe aqui embaixo na descrição, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, também podem deixar comentários aqui embaixo e a gente tenta responder de alguma forma pra ajudar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, você sabe que eu gosto e virei sempre aqui convidado. E, inclusive, gente, se vocês quiserem mandar dúvida, pode mandar para os endereços que estão aparecendo aqui embaixo na tela. Curta, comente, compartilhe esse vídeo aos 4 cantos, espalhe a palavra do Dedilhadas e faça esse arco-íris girar junto com a gente. Um grande beijo, tchau! Parece letreirinho. Não, exato, ruim é o governo que tá aí em cima da gente. Pô, ruim esse projeto de lei, exatamente. Obrigado pela consideração, mas é que ele... Nossa, ele pede, que nojo. Não, ele não pediu, gente, eu que tô fazendo isso. Ah, não, a gente sempre fica feliz, né? Sei lá, minha mãe deve ficar feliz, minha avó agora tá trabalhando comigo, mas tá bom, obrigado, né? Não é? Eu acho. Então, vá se preocupar com sim. Vá se preocupar com gente morrendo de fome, gente morando na rua, entendeu? Vai se preocupar com... Você quer falar de direitos humanos, você quer ir além, você tá muito preocupada com o que as crianças vão ver? Vai se preocupar com a criança que tá no farol pedindo dinheiro.